Esse negócio de movimento, eu vi que mistura muito a questão do assunto do movimento e arquétipos. Porque quem cria um movimento, quem lidera o movimento, ele precisa ter um arquétipo, né? Exatamente. O líder de movimento precisa ter um posicionamento arquetípico justamente para conquistar pelo inconsciente a audiência. Você pensa o seguinte, ela tá ali mexendo no computador, né? Eu dou esse exemplo sempre que ele é muito legal. Ela tá mexendo no computador e dentro do computador você tem o código-fonte do computador. O inconsciente coletivo do ser humano é como se fosse esse mesmo código-fonte do computador. Padrões antropológicos inconscientes, que você não controla, mas que estão aí. Se eu faço um marketing baseado no teu neocórtex, no teu racional, na tua parte racional, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando abertura pro teu julgamento. Agora, se eu te conquisto teu top of mind pelo inconsciente, eu tô mexendo com aquilo que existe de mais profundo. Não só do inconsciente coletivo, mas também de padrões antropológicos, como identidade, pertencimento, medo da morte, fear of missing out, né, que a gente chama, medo de ficar de fora. Então, tudo isso, e eu acredito em fazer marketing assim. Marketing a partir de criar causas, vender movimentos e não produtos. No caso da eleição, especificamente, esse game, ele existe, né? Tu precisa entender como o jogo funciona. De repente, se tu sabe, conhece essas regras do movimento, como faz ganhar uma eleição, provavelmente os candidatos, os marqueteiros, eles devem usar esse tipo de estratégia. Ou na verdade, isso é uma coisa, é um conceito novo, ou é antropológico, como tu disse? Não, ele é um conceito antropológico. O que eu fiz, tá? E hoje estou sendo reconhecido por isso, foi organizar isso em uma metodologia replicável e aplicável. Antes sempre existiam esses padrões, eu não criei os padrões que existem no ser humano. O que eu fiz foi organizar esses padrões de uma maneira replicável e aplicável para qualquer negócio, para qualquer projeto. É interessante, porque se você vê, né, as eleições, se você perceber as grandes marcas, se você perceber as revoluções que aconteceram ao longo da história, você percebe também que esse padrão ele sempre existiu ali. Mas ele não havia sido mapeado de uma maneira replicável. O que eu fiz? Eu estudei todos esses padrões e entendi que no meio de tudo isso existia sempre um padrão de 4 pilares essenciais que estão em todo o movimento do mundo. Quais são? Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. Quando você tem essas 4 coisas, você ganha uma eleição, você faz um lançamento de milhões de reais e você consegue levar uma marca ao topo, a referência máxima de mercado. Afinal, você mexe com aquilo que existe de mais profundo no ser humano, que é identidade, pertencimento, medo da morte, vontade de ser conquistada por um líder. As pessoas anseiam por ser lideradas. Esses 4 pilares aí, trazendo para nossa realidade atual, Lula e Bolsonaro, eles possuem esses 4 pilares? Sabe por que a eleição tá tão polarizada? Justamente porque os dois gabaritam. Olha. Pensa comigo em 2018. Por que o Bolsonaro venceu o Haddad? Porque, pensa, do lado da direita você tinha um grande ideal. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você tinha um líder corajoso, aquele cara que era meio rebelde, que era meio, cala a boca todo mundo. E se tornou líder. Você tinha um inimigo ameaçador, o comunismo, a Venezuela, nossa bandeira jamais será vermelha. E você tinha uma comunidade identificada, bandeira do Brasil, camisa da CBF, né? Bolsomito, você tinha todos esses padrões ali. Já na esquerda, não. Na esquerda, o Haddad era um substituto do líder corajoso que estava preso. O grande ideal estava meio confuso, uns queriam uma coisa, outros queriam outra, ninguém tinha um ideal unificado ali. A comunidade não se identificava muito bem, como não tinha um líder para unir, ficava uma coisa meio mais ou menos, meio lá, meio cá, ninguém ia muito para lugar nenhum. Só sobrou o inimigo ameaçador, que era o fascismo, o Bolsonaro e por aí vai. Então assim, o grande lance é, hoje a eleição tá tão polarizada, gerando treta tão forte, porque ambos têm um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. E aí tem que ver quem vence a melhor narrativa. Eleição não é uma guerra de projetos, é uma guerra de narrativas. Qual a do Lula ali, os 4 pilares? Tu falou dos 4 do Bolsonaro, qual que seriam os 4 do Lula? Por exemplo, o Lula, o Brasil da Esperança. O Brasil da Esperança é o grande ideal. Líder corajoso, o Lula, arquétipo do governante. E se você olhar o inimigo ameaçador, o Bolsonaro, o fascismo, o negacionismo, e a comunidade identificada, os brasileiros esperançosos, os brasileiros do amor, o povo do amor, como ele chama. Então ele também tem esse lance de ter uma comunidade identificada, ter um ideal claro que é a causa seguida, ter um inimigo muito poderoso que deve ser combatido e ter esse posicionamento desse líder que arrasta essas multidões a partir de uma causa. Em 2018 o Haddad ele não gabaritou isso porque nessa ocasião aí o marqueteiro deles
foi preso, né, antes das eleições. Não só por isso, mas porque já existia uma conexão inconsciente com o líder. O movimento, quando ele é criado, ele se torna perpétuo. Esse é o problema. A partir do momento que eu crio uma causa forte, é muito difícil reverter essa causa forte na cabeça do cliente. Tem que trabalhar bastante pra você reverter uma crença criada. Então, não teve tempo suficiente. Todo mundo tava achando que ia ser o Lula e do nada, Lula preso, marqueteiro preso, toda aquela rasteira que o PT tomou. Ou seja, não dava. Eles tiveram que fazer uma coisa meio improvisada no meio do caminho. O Haddad não tinha um carisma bem construído, ele é um cara mais técnico, mais professorzão, que fala assim. Ele não tem aquela coisa inflamada do companheiro que fala assim, ele mexe com a tua emoção. Então, assim, não teve graça. Já o Bolsonaro, não. Aquela coisa assim, né, que fala é meio mongolzão, mas fala o que o povo quer ouvir. Né? Come pão com leite condensado em cima de uma mesa suja, usa aquela camisa do Brasil amassada, aquele reloginho da Cássio, ou seja, se conecta com o povão. E as pessoas acham que isso não é intencional, mas na verdade é. O arquétipo do Bolsonaro nada mais é do que o homem comum. O órfão, o cara comum que socializa, que é solidário, ao mesmo tempo que ele vem com a energia do rebelde, que é essa energia de vou acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Vou quebrar tudo aí, porra, acabar com a mamata, né? Isso engaja o povo, porque o povo gosta de rebeldia. O povo gosta de ver um homem comum, uma pessoa normal, que ele se conecta, mas que ao mesmo tempo é meio, fala o que o povo gostaria de falar. Né? Então o povo ele gostaria de dizer, bandido bom é bandido morto, tá ok? O povo gostaria de dizer, e daí, é só uma gripezinha aí, tá ok? O povo gostaria de dar essas, né? Só que reprime. Então o que o Bolsonaro faz muito bem? O que o marketing do Bolsonaro fez muito bem? Tocar na sombra. Tocar naquilo que as pessoas reprimem dentro delas. E aí quando apareceu alguém falando que eles queriam ouvir, pronto, nasce aquela idolatria. Já o Lula vem com uma estratégia diferente. Ele vem com uma estratégia de ser o governante, de ser o bom moço, o que já fez dar certo, porque nunca na história desse país. Ele já vem com essa posição mais intelectual. Porque enquanto o Bolsonaro quer pegar o povão ignorante, o Lula quer pegar a classe média burguesa, os banqueiros. Ele precisa conciliar com essa galera para conseguir governar. Então ele precisa ter essa comunicação um pouco mais intelectual, o que impressiona o povão, mas ao mesmo tempo conecta com a galera de cima. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro tem essa dificuldade. A galera de cima vota no Bolsonaro por ódio à esquerda. Mas não porque acha ele muito inteligente. É muito difícil você conversar com alguém um pouco mais culto que goste do Bolsonaro. Normalmente o cara vota no Bolsonaro pra não votar no PT, mas gostar do Bolsonaro ele já acha meio difícil porque não conecta muito com ele. O Lula já traz essa posturinha mais coisa, aquela imagenzinha bonitinha, segurando aqui, né? Aquela imagem dele segurando a gravatinha. Tudo isso é pra passar uma imagem mais leve, uma imagem ordenada. Percebe um detalhe interessante? E até no corte, e até vou pedir pro editor colocar depois isso. Percebe que o Bolsonaro, ele sempre usa roupas sem caimento. É sempre um terno muito mais largo que ele, é sempre a camisa meio amassada, a gravata meio torta. É de propósito. Pra se conectar com... Pra se conectar com o povão que não compra terno caro. Vai ali na loja de noiva e compra um terno qualquer, porque não tem muito dinheiro. Já o Lula não. O caimento é sempre perfeito, a gravatinha vermelha, o cabelinho sempre pra trás. É uma imagem muito mais bem construída, muito mais intencional. Entendeu? Enquanto a do Bolsonaro também é intencional. É isso que as pessoas entendem. A intencionalidade no desleixo. Sacou? Tu acha que é tudo proposital, tudo pensado? 100%. O Brasil é meu partido. Tudo que ele fez foi planejado, nada é autêntico, então? Ou tem um pouco de autenticidade? Nada é autêntico na vida. Nada é autêntico. Você traz da autenticidade e transforma em intencional. Não quer dizer que por ser intencional não seja autêntico. Só que é um autêntico marqueteiro. É feito pra vender e ponto final, tá? Você não ia fazer sem intencionalidade uma coisa que vai te fazer presidente de um país. O Lula, a gente percebe que o dele é muito... ele atua bastante. Dá pra perceber que ele inflama o discurso, ele fala o que o povo quer ouvir, ele é bom. O Bolsonaro, ele é ruim de oratória. Mas ele poderia ficar bom. Você acha que eles não arrumariam em 5 minutos um treinador de oratório melhor do Brasil pra treinar? Claro que arrumariam. Eles estão no governo, eles têm poder pra isso. Sim. Mas é pra gerar um contraponto. Já que o Lula tem aquela oratória genial,
aquela inflamação no discurso, aquela coisa que vem e vai, ele é muito bom com as palavras, ele é um cara muito inteligente. Essa história do Lula analfabeto e ignorante já caiu por terra faz tempo, o cara sabe o que tá fazendo. Se o Bolsonaro tenta bater com ele, ele não consegue. Tu vai ver no debate agora, vai ser muito engraçado ver Lula e Bolsonaro debatendo. Não dá nem pra pedir direito de resposta, né? Porque vai ser entre os dois mesmo. Não, e assim, o próprio Lula, é difícil você responder o Lula, argumentar contra o Lula. Ele é um argumentador genial. Ele é muito bom de retórica, de maêutica. Né? Ele é muito bom de fazer a pergunta certa no momento certo de trocar. O Bolsonaro não. Só que o Bolsonaro não de propósito também. Porque já que não posso, percebe? Já que não posso competir, gera um contraponto. E me faço de autêntico. O Lula, será que ele estudou tudo isso também? Aquilo ali, acho que ele... Como ele passou por muitas eleições, acho que ele mesmo foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? Não, mas é estudado também. Tem um vídeo engraçado, que é do marqueteiro do Lula, dizendo assim pra ele, cara, olha, amansa um pouco mais a voz, deixa a voz um pouco mais tranquila, o povo não quer tanta raiva, assim. Porque ele já foi o Bolsonaro, né? No passado ele era o rebelde, né? Exatamente, ele já foi o rebelde. Só que ele entendeu que pra governar, ele ia precisar conectar com quem? Com o PMDB, com o PSDB, com a classe média, com os banqueiros. Então ele não podia ter aquele discurso raivoso. Ele precisava fazer a média. Então existe esse vídeo até. Cara, mansa a voz, vai mais de boa. E ele entendendo que, peraí, se eu quero conectar com essa galera pra conseguir governar, eu preciso, né, mudar um pouco a minha personalidade, transicionar aqui as minhas energias arquetípicas, né? Preciso usar mais o curador, usar mais o visionário e não tanto o guerreiro. Eu preciso ser mais leve. Porque uma comunicação mais leve é mais amorosa. Você vê que agora, por exemplo, tiraram a cor vermelha da imagem do Lula. Tudo azul. É um azul, é um terno, é um blazer azul com uma camisa branca, um sorriso meio pai. Por quê? Porque ele quer passar uma imagem acolhedora. Enquanto o Bolsonaro quer rejeitar essa imagem acolhedora porque quer parecer o antagonista, o perigoso, o que vem pra quebrar tudo. Por quê? Porque conecta com o cliente ideal de cada um deles. Nada disso é, por acaso. Tudo é perfeitamente intencional. Se você, na tua empresa, já faz teu marketing intencional, você imagina o cara que vai ser eleito para presidente do Brasil. Tem um time de marqueteiros extremamente competente. Você, que tá aí do outro lado, você tem que entender uma coisa. Se você se diz lulista ou bolsonarista, o sufixo "ista", já te coloca como refém de uma narrativa. Porque é uma guerra de narrativas e não uma guerra de propostas. Vence a melhor história.